Imagine descobrir que uma família inteira guardou por gerações um segredo tão sombrio que até os registros oficiais foram manipulados para apagá-lo da história. Foi exatamente isso que aconteceu em uma fria manhã de outubro de 1900, quando os primeiros sinais do inverno pintavam as ruas de Belgorod com uma camada prateada de geada. Uma equipe de trabalhadores contratada para limpar um velho poço na propriedade recém-adquirida pelo comerciante moscovita Mikhail Stepanovich Dorokov não fazia ideia de que aquela tarefa rotineira os levaria a desvendar um dos capítulos mais perturbadores já registrados na região. Belgorod na virada do século era um retrato vivo de contrastes entre os suntuosos casarões de pedra dos nobres e comerciantes abastados e as modestas casas de madeira dos trabalhadores. A cidade respirava a dualidade de um passado rural e um futuro industrial impulsionado pela recém-inaugurada ferrovia. Foi nesse cenário de transformação que Dorokov, atraído pelas oportunidades do progresso, decidiu expandir seus negócios para o interior, adquirindo uma antiga mansão da família Ivanov clã que misteriosamente abandonara a propriedade 6 meses antes, deixando para trás todos os seus pertences, como se tivessem fugido às pressas de algo invisível. De acordo com os arquivos municipais, os Ivanov haviam se estabelecido em Belgorod, ainda no século XV. O patriarca Grigor Ivanov era um mestre na arte de construir poços cujo trabalho era tão respeitado que seu nome ecoava por toda a província. Seus descendentes perpetuaram o ofício, e com o tempo a família ganhou reputação de pessoas reservadas, profundamente religiosas e de costumes austeros. Nada, porém, sugeria o abismo que se escondia por trás dessa fachada de normalidade. Jamais esquecerei o momento em que removemos as primeiras pedras do fundo daquele poço, confessaria anos depois Egor Kuzmi-Voronin, o encarregado da equipe. A água havia secado há muito, e a tarefa parecia simples: aprofundar a estrutura e removê-la do lodo acumulado. Mas ao retirar a camada superficial de terra, os homens se depararam com algo estranho. As pedras estavam dispostas com uma precisão suspeita, como se tivessem sido colocadas ali por mãos humanas e com um propósito oculto. Voronin ordenou que prosseguissem com cautela, e o que encontraram em seguida congelaria o sangue de qualquer um. Os registros policiais de 23 de outubro de 1900 revelam que após removerem a primeira barreira de pedras, os trabalhadores descobriram uma pequena câmara escondida, e dentro dela restos humanos. O inspetor Nikolai Petrovich Sokolov, chamado ao local, não hesitou, determinou a desmontagem completa do poço para uma investigação minuciosa. O que veio à tona nos dias seguintes abalaria não apenas os moradores de Belgorod, mas ecoaria como um pesadelo em toda a Rússia imperial, embora as autoridades tenham feito de tudo para abafar os detalhes mais chocantes que só vieram à luz décadas depois, com a abertura de arquivos secretos. Aquele poço era muito mais do que parecia. Sob o primeiro falso fundo, havia um segundo, e abaixo dele, um terceiro. Cada nível meticulosamente camuflado guardava vestígios de vidas ceifadas ao longo de meio século. Nunca vi nada parecido, anotaria em seu diário o médico legista Alexandre Ivanovich Belsky, convocado para analisar os restos mortais. Os corpos estavam dispostos de maneira ritualística, com marcas precisas nos ossos, cortes e símbolos gravados com uma habilidade cirúrgica que descartava a ação de um assassino comum. Ali havia método, havia propósito, e isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. À medida que escavavam, os trabalhadores toparam com um túnel estreito, saindo do poço em direção à casa principal da propriedade. Aquela passagem, habilmente disfarçada, levava a um cômodo subterrâneo que não constava em nenhum projeto da construção. A câmara descoberta sob a residência dos Ivanov era um espaço amplo, com paredes de pedra cobertas por inscrições em uma língua desconhecida. No centro, um altar de pedra cercado por 7 colunas. Sobre ele e ao redor, instrumentos cirúrgicos antigos, alguns datados do século XV, manuscritos em uma mistura de latim e caracteres indecifráveis, e vários diários escritos por diferentes gerações da família. Foi nessas páginas que a verdade veio à tona. A anotação mais antiga, de 1720, pertencente a Grigor Ivanov, era uma confissão estarrecedora. Hoje completei o ritual de iniciação e assumi o fardo do conhecimento. Agora entendo por que meu mestre me escolheu como discípulo e insistiu que eu adotasse seu sobrenome. Nosso trabalho não se resume a cavar poços. Nós abrimos portais entre mundos, criamos
canais para uma força mais antiga que o próprio tempo. Cada poço é uma passagem potencial, mas apenas aquele sob nossa casa é a verdadeira entrada. Jurei dedicar minha vida a essa grande obra e transmitir esse saber aos meus descendentes como fizeram os guardiões antes de mim. As entradas seguintes, escritas por seus herdeiros ao longo de 2 séculos, pintavam um quadro macabro. Os Ivanov faziam parte de um culto ancestral cujas raízes mergulhavam em crenças pré-cristãs. Eles acreditavam que nas profundezas da Terra existia um mundo paralelo, habitado por entidades capazes de conceder poder e conhecimento incomensuráveis desde que alimentadas com sacrifícios humanos. Os diários revelavam que cada geração da família era obrigada a realizar um número determinado de mortes rituais para nutrir o poço e manter a conexão com aquelas forças. As vítimas eram viajeros perdidos, mendigos ou pessoas selecionadas por características específicas consideradas recipientes adequados para a energia que buscavam controlar. Mas foi o último registro, assinado por Sergei Ivanov em abril de 1900, que gelou a espinha dos investigadores. Nele ele descrevia fenômenos inexplicáveis, sons vindos das profundezas do poço, água que se tornava espessa e negra como piche, vozes sussurrando em uma língua desconhecida. Algo mudou, escreveu em tom desesperado. O poço está mais ativo, mais exigente. Os sussurros não cessam, nem mesmo de dia. Ontem minha filha Ana jurou ter visto uma coisa escura e viscosa emergir de lá. Minha esposa acha que é imaginação de criança, mas eu sei a verdade. Eles estão vindo. Nosso tempo está se esgotando. Precisamos completar o último ritual e partir antes que seja tarde. Os portais estão se abrindo como nunca antes. Essa foi a última vez que se teve notícia dos Ivanov, segundo os registros da estação ferroviária de Belgorod em 17 de abril de 1900. Sergei, sua esposa e os 3 filhos compraram passagens para Odessa. Depois disso desapareceram sem deixar rastro. A investigação, inicialmente conduzida pela polícia local, logo chamou a atenção de um departamento especial do Ministério do Interior e, a partir daí, o caso foi envolto em sigilo com grande parte das evidências classificadas como confidencial. O que, quer que os Ivanov tivessem despertado naquelas profundezas das autoridades, preferiram que permanecesse enterrado. Literalmente. De São Petersburgo partiu uma delegação de investigação liderada pelo coronel Alexandr Dmitrievich Shelikov, figura lendária dentro do Ministério do Interior por sua habilidade em desvendar crimes de natureza excepcional, aqueles que desafiam a lógica comum e deixam até os mais experientes investigadores com um frio na espinha. Ao chegar a Belgorod, Shelikov registrou em relatório confidencial, endereçado pessoalmente ao ministro. Desde o primeiro momento ficou claro que este caso transcende qualquer investigação criminal convencional. As evidências coletadas não apenas apontavam para a existência de uma organização secreta, ativa há gerações, como revelavam algo ainda mais perturbador: os símbolos gravados na câmara subterrânea coincidiam com artefatos encontrados em 2 outros casos, classificados como de interesse estratégico, o da Irmandade de Kiev, em 1872, e o incidente de Kazan, em 1890. Ambos, vale lembrar, também envolviam desaparecimentos inexplicáveis e rituais de natureza desconhecida. Shelikov não perdeu tempo. Ordenou o isolamento total da propriedade, vedando até mesmo o acesso das autoridades locais. Todos os documentos, objetos e fragmentos encontrados foram meticulosamente catalogados e enviados sob escolta armada à capital. O poço e a câmara subterrânea, por sua vez, receberam um tratamento definitivo. Foram preenchidos com concreto sob ordens diretas do ministro. Nada deve permanecer exposto, teria dito o coronel em uma reunião reservada. Mas como sempre acontece com segredos dessa magnitude, as paredes têm ouvidos e as línguas memória. Uma pequena nota no Vestnik Belgorodsky, jornal local, bastou para acender a imaginação popular. Estranhas descobertas arqueológicas na antiga propriedade dos Ivanov. O título, aparentemente inofensivo, desencadeou uma onda de especulações. Afinal, o poço dos Ivanov já era, há décadas, objeto de temor supersticioso entre os moradores. Dmitry Petrovich Kratsov, professor aposentado da ginásio local, registrou em suas memórias: meu avô me proibiu terminantemente de me aproximar daquele lugar quando eu era criança. Lá mora algo antigo, dizia ele. Na
época, achei que fosse apenas mais uma história para assustar crianças. Hoje, depois de tudo que veio à tona, pergunto-me se ele sabia mais do que deixava transparecer. Os rumores ganharam força quando, em dezembro de 1900, o caso foi abruptamente arquivado. Todos os materiais foram classificados como ultraconfidenciais e os membros da equipe de investigação foram realocados para postos distantes, alguns na Sibéria, outros nas fronteiras do Império. A propriedade foi confiscada pelo Estado e transformada em um hospício, que funcionou até a Revolução de 1917. Um detalhe intrigante: nos arquivos da Checa datados de 1920, há registros de uma operação especial para remover documentos de importância estratégica dos porões daquele mesmo hospício. Materiais ligados, segundo as anotações, a cultos religiosos de natureza não ortodoxa. O paradeiro final desses arquivos? Desconhecido. Nas décadas seguintes, a história do poço foi sendo apagada da memória coletiva, reduzida a mais uma lenda urbana. Mas nos arquivos imperiais e depois soviéticos, o dossiê Ivanov permaneceu sob o selo mais restritivo, acesso proibido mesmo a altos funcionários. Foi por puro acaso que o historiador Alexei Nikolaevich Verkovsky esbarrou em uma referência ao caso enquanto pesquisava outro tema nos arquivos estatais. Havia uma pasta com materiais do Departamento Especial do MVD no início do século XX, conta ele. Alguns processos estavam marcados com um código que nunca vi antes. Quando solicitei acesso, recebi uma resposta evasiva. Os documentos foram transferidos para armazenamento especial. Mais tarde, um arquivista veterano me confessou em off que todo o material relacionado ao poço havia sido levado para um arquivo fechado da FSB nos anos 1990. Poderia ter sido apenas mais um mistério histórico, não fosse pelo que aconteceu em Belgorod em 1997. Durante obras de reconstrução em um bairro antigo, os operários depararam-se com os alicerces da antiga propriedade dos Ivanov. E então, o impensável: a pá carregadeira de um trator rompeu o solo, revelando a entrada de um túnel subterrâneo, aquele mesmo que deveria estar selado sob toneladas de concreto. Era um dia normal de trabalho, lembra Igor Vasilievich Semyonov, mestre de obras na época. Até que o solo cedeu de repente. Um vazio se abriu e um ar gelado jorrou de lá, tão intenso que até os homens mais durões sentiram a pele arrepiar. Desci para verificar e me deparei com um corredor escavado na rocha, paredes cobertas por símbolos que pareciam saídos de um pesadelo. A polícia foi acionada imediatamente. Em questão de horas, o local foi isolado e, segundo testemunhas não oficiais, uma equipe especial chegada de Moscou assumiu o controle. As obras foram paralisadas, a área cercada com tapumes altos e placas de escavação arqueológica em andamento foram afixadas, mas nenhum comunicado oficial foi emitido. Um mês depois, o buraco foi novamente preenchido com concreto e a construção do novo prédio, transferida para outro terreno. Todos os operários envolvidos na descoberta foram obrigados a assinar termos de confidencialidade. Nos proibiram de falar sobre o que vimos, revela uma fonte anônima que esteve presente. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas. Dentro daquele túnel, havia sinais de que alguém esteve lá recentemente. Tocos de velas, instrumentos que pareciam cirúrgicos, e manchas de algo que só poderia ser sangue. Quando um dos especialistas de Moscou desceu, ouviu murmurar para o colega: eles voltaram. A grande obra continua. Nos 2 anos seguintes, Belgorod foi palco de uma série de desaparecimentos inexplicáveis. 12 pessoas, na maioria marginalizados e forasteiros, sumiram, sem deixar vestígios. As investigações oficiais não levaram a lugar nenhum, mas os moradores começaram a notar coisas. Barulhos abafados vindo de baixo da terra. Pontos de frio intenso que surgiam do nada, mesmo nos dias mais quentes. Silhuetas esguias avistadas à noite nas proximidades da antiga propriedade. Moro bem em frente ao local onde o túnel foi encontrado, conta Helena Sergeyevna Morozova, aposentada. Às vezes, ouço sussurros à noite, como se uma multidão falasse ao mesmo tempo. Uma vez acordei com a sensação de que alguém me observava. Abri os olhos e vi, ao pé da minha cama, um homem de barba, vestido com roupas antigas. Segurava algo que parecia um bisturi. Gritei, e ele desapareceu. No dia seguinte, soube que uma mulher do prédio ao lado havia sumido naquela mesma noite. Relatos como esses são geralmente recebidos com ceticismo.
mas em Belgorod, nos últimos anos, eles se multiplicaram. E há um dado inquietante: o antigo terreno dos Ivanov lidera as estatísticas locais de ocorrências inexplicáveis e desaparecimentos. Em 2005, um grupo de pesquisadores independentes de fenômenos paranormais decidiu investigar o caso. O que encontraram, ou que algo deixou que encontrassem, mudaria para sempre a maneira como encaram o limite entre a história e o horror. Uma equipe de especialistas em fenômenos anômalos tentou conduzir sua própria investigação na região. Instalaram equipamentos de última geração para capturar sons inaudíveis e flutuações eletromagnéticas, além de coletar amostras de solo e água de fontes próximas. Os resultados nos deixaram estarrecidos, admite Vladimir Alexeyevich Klimov, líder do grupo. Os aparelhos registraram anomalias inexplicáveis, variações bruscas de temperatura, picos eletromagnéticos sem origem conhecida e o mais perturbador, vozes que não deveriam existir. Não eram sons captados por meios convencionais e, no entanto, ali estavam, impressos nas fitas como sussurros em uma língua desconhecida, entrecortados por estalidos guturais que pareciam vir de uma garganta não humana. Linguistas, consultados pela equipe, não conseguiram identificar o idioma, mas notaram uma estranha semelhança com dialetos pré-eslavos da Europa Oriental, há muito extintos. Como se algo antigo, muito antigo, estivesse tentando se comunicar. Mas foi a análise das amostras de água que revelou o verdadeiro horror. Todas as coletas feitas em poços e nascentes num raio de 1 quilômetro da antiga propriedade dos Ivanov continham uma substância orgânica desconhecida, tão estranha que os métodos científicos padrão falharam em classificá-la. Sua estrutura molecular não corresponde a nada conhecido pela ciência, explicou Klimov. Ela se comporta como se fosse viva, como se pensasse. Os testes foram além. Quando exposta ao sangue humano, a substância acelerava reações bioquímicas de forma anormal, quase como um catalisador sobrenatural. Um dos pesquisadores me disse, em particular, que aquilo não era apenas biológico. Era intencional, revela Klimov com uma pausa carregada de significado. A publicação dos resultados preliminares em um jornal científico de circulação restrita desencadeou uma reação imediata. Seu equipamento foi apreendido pela FSB sob a alegação de uso ilegal de dispositivos técnicos especiais. Klimov foi convocado para um longo diálogo com agentes, cujo conteúdo ele se recusa a divulgar até hoje. Pouco depois, a equipe foi dissolvida e seus membros se dispersaram como fantasmas. Não posso falar sobre o que me foi dito naquela sala, confessou Klimov em sua última entrevista antes de deixar Belgorod. Mas uma coisa ficou clara: tocamos em algo que vai muito além do que a ciência ou o governo estão preparados para admitir. E tenho certeza de uma coisa: a família Ivanov não desapareceu. Eles apenas recuaram para as sombras, porque sua grande obra ainda não terminou. As autoridades, é claro, negaram tudo. Um porta-voz da administração local classificou os relatos como fábulas sem fundamento, e o terreno da antiga propriedade foi declarado zona de construção de um futuro shopping center. Só que anos depois, as obras nunca começaram. E as coincidências não param por aí. Nos últimos anos, homens se apresentando como descendentes dos Ivanov começaram a aparecer em cidades da Rússia e as URSS. Oferecem serviços de perfuração de poços e construção de cisternas usando métodos ancestrais que garantem água de qualidade especial. Um deles, um tal Grigori Ivanov, foi contratado por Sergei Petrovich Lugansky, proprietário de uma casa de campo nos arredores de Moscou. Ele trabalhou só à noite, conta Lugansky, ainda visivelmente abalado. Murmurava coisas enquanto descia na escavação. E quando terminou, gravou um símbolo na madeira do poço. Disse que era uma tradição de família para trazer sorte. Mas a água daquele poço não era normal. As plantas regadas com ela cresciam demais, rápido demais. E quem a bebia sentia uma energia estranha. E sonhava sempre os mesmos sonhos, túneis, criaturas nas profundezas, algo esperando. Poderia ser apenas mais uma lenda urbana, não fosse o que aconteceu em 2010, na pequena aldeia de Kamenka, na região de Belgorod. Um morador, cavando um porão em seu quintal, esbarrou em um túnel subterrâneo que levava até a floresta. Quando os bombeiros exploraram a passagem, encontraram no final uma câmara com um altar de pedra, idêntico às descrições dos arquivos do caso Ivanov. Sobre o altar, um livro de couro, suas páginas cobertas por uma escrita indecifrável.
a mesma encontrada nas paredes da câmara secreta da propriedade dos Ivanov. O livro foi confiscado pela FSB, e o túnel selado com concreto. O dono do terreno recebeu um conselho amigável para esquecer o que viu, mas a história vazou. Vi fotos daquele livro, afirma uma fonte anônima ligada à investigação. Na primeira página, uma ilustração, um poço de onde emergiam tentáculos ou raízes retorcidas. Ao redor, 7 figuras encapuzadas. E abaixo em russo, uma frase: a grande obra continua. Os portais serão abertos novamente. Desde então, outros poços estranhos foram descobertos em diferentes regiões, sempre com a mesma estrutura, sempre com sinais de atividade ritualística, sempre silenciados pelas autoridades. Será que os Ivanov faziam parte de um culto milenar, ligado a algo que dorme sob a terra? Será que, século após século, alguém ainda alimenta essa conexão? As autoridades negam. Céticos riem, mas aqueles que ousaram cavar mais fundo sabem a verdade. Algo está acordando, e os poços são apenas o começo. Os restos humanos encontrados nos poços não eram meros vestígios arqueológicos, eram provas silenciadas. Corpos com cortes rituais precisos, ossos dispostos em padrões que desafiavam qualquer explicação racional. Estas estruturas tinham um propósito cultual para os antigos eslavos, escreveu em seu relatório o professor Mikhail Andreevich Setlov, líder da expedição arqueológica que primeiro documentou os achados. Oficialmente tratava-se de um culto à fertilidade vinculado a divindades subterrâneas que nossos ancestrais associavam à água e à terra. Mas havia algo errado com essa versão. Os símbolos gravados nos pilares de pedra não combinavam com nenhum panteão eslavo conhecido. Pelo contrário, suas formas sinuosas ecoavam artefatos descobertos no norte do Mar Negro, datados da época das colônias gregas, uma conexão impossível de ignorar. O relatório de Setlov nunca foi publicado. Pouco depois de concluí-lo, o professor morreu subitamente de um ataque cardíaco e todos os materiais da expedição foram confiscados para análise adicional. Depois, desapareceram, como se alguém quisesse apagar qualquer rastro. Mas a verdade tem uma maneira de vazar. Anos depois, cópias de fotos e anotações de Setlov circularam entre seus antigos alunos, revelando uma rede de horrores que se estendia muito além do que a história oficial admitia. Aquele culto, do qual a família Ivanov fazia parte, não era um fenômeno isolado. Ele existia há milênios, com raízes que mergulhavam no tempo dos citas e sármatas, talvez ainda mais fundo, e os símbolos encontrados tanto nos artefatos antigos quanto na câmara subterrânea dos Ivanov eram a chave para algo muito maior. Linguistas como Adra Helena Viktorovna Karpova, especialista em escrituras arcaicas, identificaram neles um padrão aterrador. Não eram letras, eram advertências. Ideogramas que transmitiam conceitos de água, morte e renascimento, e algo mais. Algo que nem mesmo os estudiosos ousavam nomear. Pior ainda, aqueles mesmos símbolos apareciam em ruínas distantes, desde a Mesopotâmia até a Escandinávia, como se um protolinguagem oculta tivesse sido compartilhada entre sacerdotes de civilizações que jamais deveriam ter se cruzado. Se isso for verdade, então os poços não são apenas estruturas religiosas, são portais. E o culto que os construiu não era local, era global. As mitologias do mundo estão repletas de relatos sobre deuses subterrâneos, seres que habitam as profundezas e se comunicam com os humanos através de fendas no mundo. Os escandinavos tinham o Poço de Ud, os gregos, o rio Estige, os sumérios, o reino de Kur. Sempre os mesmos elementos, água, escuridão, pactos. E sempre o mesmo aviso: aquilo que dorme embaixo não deve ser despertado. A Rússia não é exceção. No folclore eslavo, os poços são lugares de perigo e tentação. Criaturas como Vodyanoi, espíritos das águas, e Ruzalki, almas afogadas, são apenas a ponta do iceberg. Há relatos mais obscuros, seres sem nome que oferecem conhecimento proibido em troca de sangue. Em 1963, uma moradora de Kurs, Anastasia Petrovna Lukianova, contou a folcloristas sobre um poço em Malilipi, onde as mulheres temiam ir após o anoitecer. Diziam que se você levasse uma oferta viva, uma galinha, um coelho, à meia-noite, o dono do poço concederia um desejo. Ela sussurrou. Mas para desejos importantes, exigia-se sangue humano. Sua avó lembrava de uma jovem que desapareceu após visitar o poço para pedir um marido. Nunca a encontraram.
Mas uma semana depois, um estranho mestre de Poços chegou à aldeia, trabalhou alguns dias e desapareceu, deixando para trás um novo poço com água doce e cristalina. Aqueles que beberam dela começaram a ter sonhos vívidos ao ouvir vozes sussurrando da escuridão. Alguns enlouqueceram, outros sumiram. Essas histórias não são apenas lendas, são padrões. E quando cruzamos elas com o caso dos Ivanov, a imagem fica ainda mais sinistra. Entre os documentos encontrados na câmara subterrânea havia um mapa da Rússia imperial, marcado com pontos em várias províncias, cada um acompanhado de uma data e um símbolo estilizado, um poço. O coronel Shelekov, em seu relatório secreto, suspeitou que aquelas marcas indicavam locais de rituais ou células do culto. Ele iniciou uma investigação, mas os resultados nunca foram divulgados. O caso foi arquivado, ou melhor, enterrado. Até que em 2017, uma equipe de pesquisadores sobrepostos àquelas coordenadas a um mapa moderno. O que descobriram foi demoníaco. Mais de 70% dos desaparecimentos inexplicáveis dos últimos 30 anos na Rússia ocorreram a menos de 5 quilômetros daqueles pontos. Em muitos desses locais, moradores relataram sons vindos debaixo da terra, luzes estranhas e figuras espectrais. E aqui está o detalhe mais perturbador. Em vários casos, pouco antes dos desaparecimentos, homens se apresentando como perfuradores de poços ou reparadores foram vistos na região. Mas o mapa dos Ivanov tinha mais uma anomalia impossível. Algumas marcas não correspondiam a cidades que existiam em sua época, mas a lugares onde assentamentos só surgiriam décadas depois. Novosibirsk, por exemplo, fundada em 1893 como um acampamento de construção, tinha uma marca no mapa dos Ivanov, datada de 1955, 62 anos antes de seu surgimento oficial. Isso só pode significar uma coisa: alguém sabia do futuro. Ou pior, alguém ainda está atualizando aquele mapa. A hipótese mais terrível, e infelizmente a mais plausível, é que o culto dos Ivanov nunca parou, que ele se adaptou, se infiltrou, e agora opera nas sombras de uma Rússia moderna, usando poços, desaparecimentos e sonhos como ferramentas. E se as marcas no mapa não são previsões, mas instruções? Porque uma coisa é certa: algo está respondendo. E não são apenas os poços que estão acordando. Os fatos não mentem. Em 2008, operários que reformavam o sistema de abastecimento de água em Torchok, na região de Tver, depararam-se com algo que não deveria existir: um poço antigo, ausente em qualquer mapa oficial da cidade. Suas paredes internas estavam cobertas pelos mesmos símbolos sinuosos encontrados na câmara subterrânea da propriedade dos Ivanov. Mas o pior estava no fundo: vários crânios humanos, todos com marcas cirúrgicas precisas, trepanações em formato de símbolo, idênticas às gravuras nas paredes do poço. Um perito forense, que falou sob anonimato, revelou o detalhe mais perturbador: esses crânios tinham apenas 20 anos. Não eram relíquias de séculos passados, mas vítimas recentes. O caso foi imediatamente retirado das mãos da polícia local e entregue ao FSB. Nenhum relatório oficial foi divulgado. Porém, moradores do bairro contam que, por semanas, a área foi isolada, cercada por homens em trajes escuros. Quando as obras terminaram, o poço havia sido selado por uma tampa de esgoto comum, com a marcação padrão das concessionárias municipais. Não é uma tampa normal, insiste Mikhail Kuzmi-Vasiliev, um dos vizinhos. À noite, especialmente na lua cheia, saem dela sons, como sussurros ou cantos em uma língua que ninguém conhece. E no inverno passado notei algo estranho: a neve ao redor derretia em um círculo perfeito, como se algo quente ou algo vivo estivesse embaixo. Mas não há tubulações de calor ali. Torchak não é um caso isolado. Em cidades por toda a Rússia, poços semelhantes foram descobertos, sempre seguidos pelo mesmo padrão: investigação sigilosa, silenciosa substituição por estruturas oficiais e relatos de fenômenos inexplicáveis. Cada vez que um desses achados vaza para a imprensa, as autoridades o classificam como artefato histórico ou restos da Segunda Guerra. Mas quando se sobrepõe esses locais a mapa dos Ivanov, emerge um padrão aterrador: uma rede de pontos subterrâneos alinhados como portais. Isso não é uma seita. Não é nem mesmo um culto no sentido que conhecemos, afirma Nikolai Alexandrovich Tionol, pesquisador de fenômenos paranormais há 15 anos. É algo muito mais antigo, muito mais perigoso.
Os documentos que consegui acessar sugerem que os adeptos dos poços acreditam em uma forma de vida inteligente sob a terra, seres que habitavam a superfície antes dos humanos, mas foram forçados a se esconder após uma catástrofe global que alterou a atmosfera. Eles os chamam de senhores das profundezas. Segundo Chernow, esses seres mantêm contato com humanos há milênios através de pontos energéticos específicos, os poços. Em troca de sacrifícios e devoção, eles concederiam conhecimento proibido, longevidade anormal e até a capacidade de manipular a realidade. Os Ivanov viviam em média 100 anos, em uma época em que morria-se aos 40. E como explicar que em 1920 Grigori Ivanov previu com exatidão o traçado de Novosibirsk décadas antes de a cidade existir? Não é coincidência. É um padrão. Seu arquivo inclui não só casos modernos, mas documentos históricos como transcrições de julgamentos de bruxas nos séculos X e X. As acusadas descreviam os mesmos rituais, ofertas em poços, vozes que sussurravam segredos, sonhos com cidades subterrâneas. Muitas falavam de mestres das cavernas que prometiam poder, em troca de abrir os portões. É idêntico ao que encontramos nos diários dos Ivanov, e nos depoimentos de hoje. O mais perturbador são os sonhos compartilhados. Pessoas sem nenhuma conexão, de regiões distintas, relatam as mesmas visões após beber água desses poços, túneis, infinitos, seres humanoides mas não humanos que se comunicam por telepatia e oferecem conhecimento em troca de algo chamado o Grande Retorno. Poderia ser alucinação por substâncias na água, admite Chernow. Análises detectaram compostos semelhantes a psicodélicos naturais. Mas como explicar que todos veem a mesma coisa? E se essas substâncias são adicionadas de propósito? Por quem? Com que objetivo? Asterisco. As autoridades negam qualquer ligação. Os arquivos das investigações permanecem classificados. Mas em 2015, um diário caiu nas mãos de pesquisadores. Pertencia a um homem que se auto-intitulava Guardião do Poço 17, descendente direto de Grigori Ivanov. A última entrada, datada de 3 de abril de 2014, é clara. Hoje completamos outro ritual de preparação. As portas estão mais finas a cada dia. Eles sentem. Suas vozes já não precisam de meditação para serem ouvidas, agora. Ecoam até de dia. O tempo do grande retorno está próximo, como profetizado. 7. Poços-chave estão ativos. Os 33 restantes aguardam a fase final. Segundo os cálculos do Círculo Superior, a data ótima para a abertura será daqui a 7 anos. Até a data limite, devemos concluir todos os preparativos e reunir um número suficiente de recipientes. O termo, repetido com insistência nos registros, nunca é esclarecido, mas pesquisadores que analisaram o diário suspeitam que se refira a indivíduos selecionados para um propósito ritualístico específico. Coincidência ou não? As descrições coincidem com os padrões de desaparecimentos registrados nas proximidades dos locais marcados no mapa de Ivanov. Outras anotações revelam fragmentos perturbadores dos rituais praticados pelo culto, além de uma estrutura hierárquica rígida, encabeçada por um círculo superior composto por 7 guardiões, cada um responsável por um poço-chave. De acordo com esses registros, a organização moderna conta com centenas de membros ativos, muitos deles ocupando posições de influência na sociedade, políticos, acadêmicos, até mesmo figuras do sistema judicial. Uma entrada datada de 21 de julho de 2014 relata um incidente alarmante. Hoje ocorreu um contratempo. Um dos operários encarregados de reforçar a estrutura do poço descobriu por acidente uma passagem secreta que leva a uma câmara inferior. Por sorte, o irmão A estava presente e agiu com rapidez. O operário se tornou um recipiente. Sua energia será direcionada para a grande obra, mas o ocorrido prova que devemos redobrar a cautela. O Círculo Superior decidiu acelerar a transição para métodos mais modernos. Em vez dos poços tradicionais, passaremos a instalar eixos disfarçados de infraestrutura urbana comum, tubulações, galerias pluviais, estações de tratamento. Isso nos permitirá operar no coração da cidade sem chamar atenção. Essa anotação pode explicar um fenômeno intrigante. Nos últimos anos, os relatos de poços estranhos encontrados em zonas rurais diminuíram drasticamente, enquanto cresceu o número de testemunhos sobre anomalias ligadas a bueiros, túneis de metrô abandonados e sistemas de esgoto. Algo, ou alguém, adaptou suas operações ao ambiente urbano.
A última entrada do diário, de 3 de setembro de 2014, é ainda mais perturbadora. As vozes estão mais altas. Não suplicam mais, agora exigem. O último recipiente foi inadequado, sua energia fraca demais. O círculo superior revisou os critérios de seleção. Agora buscamos sujeitos com perfis psicológicos específicos, aqueles dotados de potencial criativo ou capacidades mentais incomuns. É mais trabalhoso, mas eles insistem que somente esses recipientes permitirão a abertura total dos portais. Meu próprio poço está cada vez mais ativo. Ontem a água dentro dele ferveu, sem qualquer fonte de calor. À noite ouvi-o subindo pela shaft. Seus toques são gelados, mas a mente arde com sua presença. Mostraram-me uma visão do mundo por vir, um mundo onde eles governam novamente a superfície e nós, seus servos leais, nos tornamos seus vice-reis sobre os restos da humanidade. Aí, o diário termina abruptamente. Segundo registros policiais, o dono da casa onde o documento foi encontrado faleceu, de causas naturais, um ataque cardíaco. Mas vizinhos relatam que nas semanas anteriores à morte, o homem agia de forma errática, falava sozinho, dormia pouco e reclamava de vozes que o perseguiam até de dia. Pouco antes de morrer, teria dito que eles estão subindo pelo poço e que em breve tudo mudará. A autenticidade do diário segue em dúvida, assim como muitos aspectos dessa história. No entanto, o aumento de eventos estranhos relacionados a poços e estruturas subterrâneas tem levado pesquisadores sérios a considerar a existência de um culto organizado atuante não só na Rússia, mas em países vizinhos. Um detalhe, em particular, desperta preocupação: a menção a uma data crítica 7 anos após a última anotação. Se levarmos em conta que o registro final é de setembro de 2014, o marco seria 2021, ano que não por acaso coincide com o pico de atividade solar do novo ciclo, período que em diversas tradições esotéricas é associado a um afinamento das barreiras entre dimensões. Tudo isso pode ser mera coincidência ou invenção, admite Tiamol. Mas o que me inquieta é o fato de que nos últimos anos, os desaparecimentos em áreas marcadas no mapa de Ivanov aumentaram drasticamente. E entre os desaparecidos, há uma proporção descomunal de artistas, escritores, músicos e indivíduos com interesse por fenômenos paranormais ou práticas ocultas, exatamente o perfil dos recipientes descritos no diário. Para sustentar sua teoria, Chilnol apresenta dados estatísticos de desaparecimentos nos últimos 5 anos em 10 grandes cidades russas. Em cada uma delas, a taxa de pessoas criativas que sumiram sem deixar vestígios supera a média nacional em 2 a 3 vezes, com picos alarmantes em Belgorod, São Petersburgo, Novosibirsk e Ekaterimburgo, justamente as cidades onde, segundo o mapa de Ivanov, estão localizados os poços-chave. Não sou teórico da conspiração nem adeptos de teorias infundadas, enfatiza Chilnol, mas os fatos me obrigam a considerar que por trás desses desaparecimentos, há um grupo organizado, possivelmente ligado ao antigo culto dos poços. Seus motivos e objetivos reais permanecem obscuros, mas os resultados de suas ações são inegáveis. Pessoas continuam a desaparecer e as autoridades ou não conseguem ou não querem investigar esses casos a fundo. As forças de segurança, é claro, rejeitam qualquer conexão entre os desaparecimentos em diferentes cidades, classificando as conclusões de Chilnol como fantasia sem fundamento. Segundo fontes oficiais, cada caso é investigado minuciosamente e a maioria dos desaparecidos acaba sendo localizada, viva ou morta. Os poucos casos não resolvidos são atribuídos a causas corriqueiras, fugas por dívidas ou problemas pessoais, acidentes em áreas remotas onde os corpos não foram encontrados, ou crimes cometidos por elementos criminosos comuns. No entanto, em conversas off the record, alguns ex-agentes das forças de segurança admitem que há algo de anômalo nesse padrão de desaparecimentos. Trabalhei 25 anos no Departamento de Crimes Graves, confessa um ex-chefe de investigações de um escritório regional do Ministério do Interior, sob condição de anonimato, e posso afirmar que alguns casos de pessoas desaparecidas têm características muito estranhas. Várias vezes, pouco antes de sumir, a vítima relatava sonhos recorrentes, vozes ou uma compulsão repentina por visitar locais específicos, quase sempre ligados à água, poços, nascentes, torres de água abandonadas. Em
Alguns casos, encontrávamos símbolos estranhos gravados ou pintados nos locais do desaparecimento, os mesmos que aparecem nos documentos de Ivanov. Mas o mais perturbador é que sempre que isso acontecia, o caso era repentinamente transferido para o FSB, e nós éramos proibidos de continuar as buscas. A justificativa oficial era de que se tratava de questão de segurança nacional, mas nenhuma explicação adicional era dada. De acordo com o ex-investigador, existe uma instrução não escrita dentro dos órgãos de segurança, ao menor indício de que um desaparecimento possa estar ligado a esses padrões, o caso deve ser encaminhado imediatamente aos escalões superiores, com acesso restrito até mesmo a agentes de alto nível. Não sei o que eles escondem, admite. Mas depois de ver tantos casos seguirem o mesmo roteiro, comecei a desconfiar que há algo muito maior e muito mais antigo por trás disso. Tudo. Os protocolos internos revelados por fontes dentro dos serviços secretos russos são ainda mais perturbadores. Sempre que uma investigação de desaparecimento apresentar sinais específicos, como símbolos incomuns no local, conexão com poços ou fontes d'água, ou relatos das vítimas sobre sonhos recorrentes, vozes subterrâneas ou criaturas emergindo das profundezas, o caso deve ser imediatamente repassado a um departamento especial da FSB, cujas atividades são envoltas em sigilo absoluto. Não faço ideia do que está por trás disso, confessa o ex-investigador, mas os fatos são inegáveis. Existe um sistema orquestrado para abafar essas informações. E não se trata de mera ineficiência burocrática ou de uma tentativa de encobrir um assassino em série. Parece uma política deliberada vinda das mais altas esferas, como se alguém no topo da pirâmide de poder não quisesse que a sociedade descobrisse o que realmente acontece. Essa teoria ganha força com o depoimento de Rez, integrante de uma unidade especial do Ministério do Interior russo nos anos 1990, criada para investigar uma onda de assassinatos rituais em várias regiões do país. As vítimas eram encontradas em poços abandonados ou perto de nascentes com cortes cerimoniais idênticos nos corpos. Relata. Durante as investigações, sua equipe rastreou um grupo autodenominado Guardiões dos Poços que alegava ser descendente de uma linhagem ancestral encarregada de manter um pacto com senhores subterrâneos. Em troca de sacrifícios regulares, esses seres prometiam conhecimento e poder. Justamente quando a equipe de Ovo estava prestes a desvendar a rede, recebeu ordens de transferir todo o material para a FSB. Aos investigadores foi proibido até mesmo discutir o caso entre si. Nos dispersaram por diferentes unidades em regiões distantes. Lembra? Meses depois, um ex-colega revelou algo ainda mais chocante. Vários suspeitos-chave identificados pela equipe haviam sido promovidos a cargos de alto escalão em órgãos governamentais, como se alguém no topo não apenas tivesse enterrado a investigação, mas também recompensado os supostos criminosos. Os relatos de O e de outros ex-agentes pintam um quadro alarmante: a infiltração de membros desse culto nos mais altos círculos de poder. Se isso for verdade, fica claro por que investigações sobre desaparecimentos estranhos, estruturas subterrâneas são sistematicamente arquivadas, enquanto informações cruciais são suprimidas. Não acredito em teorias da conspiração em escala estatal, afirma o investigador, mas os fatos sugerem que indivíduos influentes podem estar ligados a esse culto, ou agindo em seu benefício. Isso explicaria por que provas desaparecem, por que testemunhas são silenciadas e por que certos casos são classificados como segredo de Estado sem justificativa plausível. A hipótese ganha ainda mais peso com uma descoberta inquietante. Em 2010, surgiu na Deep Web russa um site restrito, acessível apenas por convite. Embora tenha sido removido após alguns meses, cópias de seu conteúdo foram preservadas por usuários anônimos. Batizado simplesmente de Os Guardiões, o site continha textos antigos, traduzidos para o russo moderno, descrições de rituais e um fórum privado para membros do culto. Mas o mais intrigante era uma lista de coordenadas geográficas, acompanhadas de datas e códigos criptografados. Ao analisar esses pontos, pesquisadores independentemente verificaram que eles correspondiam a locais onde, nos anos seguintes, ocorreram desaparecimentos inexplicáveis ou foram encontradas estruturas subterrâneas anômalas. Pior, as datas ao lado das coordenadas coincidiam com os eventos reais, às vezes com precisão de dias. Isso não pode ser mera coincidência, enfatiza o site. Foi criado anos antes dos fatos, mas os previu.
com uma exatidão assustadora. Ou seus criadores tinham acesso a um conhecimento sobrenatural, ou, o que é mais provável, eles mesmos orquestraram esses eventos. Especialistas em cibersegurança que examinaram os arquivos salvos do site confirmaram: sua infraestrutura era demasiado sofisticada para um grupo amador. Os servidores usavam IPS mascarados com técnicas de alto nível e o site empregava criptografia avançada semelhante à utilizada por agências de inteligência ou corporações multinacionais. Isso não é trabalho de fanáticos ou seitas marginais, afirma da analista de segurança digital. O nível de recursos e expertise sugere uma organização bem financiada com possível acesso a redes governamentais restritas. Alguns traços técnicos, aliás, indicavam que os criadores do site tinham conectividade com sistemas estatais classificados, mais um indício de que pessoas dentro do aparato do Estado poderiam estar envolvidas. Mas o aspecto mais perturbador do site Os Guardiões era uma seção intitulada O Grande Despertar, que descrevia um plano milenar dividido em etapas culminando na abertura dos portais em uma data codificada como o 7º dia do 7º mês, do 7º ano de um novo ciclo. Analistas divergem sobre sua interpretação. Alguns acreditam que se refere a 7 de julho de 2007, data que passou sem incidentes registrados, enquanto outros sugerem 7 de julho de 2028, considerando 2021 ano mencionado em um diário de um guardião do poço número 17 como o início de uma nova fase ritualística. Independentemente da data exata, um fato é inegável: muitas das previsões do site já se concretizaram com uma precisão que desafia a lógica. Isso levanta uma questão aterrorizante: o que acontecerá quando, ou se os portais forem realmente abertos? As autoridades, é claro, negam qualquer ligação entre os desaparecimentos, as estruturas subterrâneas e a atuação de um culto oculto. Mas há detalhes que minam essa narrativa oficial. Em 2016, uma equipe de jornalistas investigando uma série de sumiços em Novosibirsk descobriu que todas as vítimas haviam recebido, pouco antes de desaparecer, e-mails misteriosos convidando-as a visitar um local de poder, uma antiga torre de água abandonada nos arredores da cidade. Ao tentarem inspecionar o local, os repórteres se depararam com uma área cercada e vigiada por seguranças privados que alegavam tratar-se de uma instalação estratégica sob proteção estatal. Quando questionadas, as autoridades locais se recusaram a comentar. Os jornalistas então apresentaram um pedido formal de acesso à documentação do local, mas a resposta que receberam foi tão evasiva quanto suspeita, por motivos de segurança nacional. As informações solicitadas são classificado como confidencial para a segurança do Estado. As tentativas de obter esclarecimentos sobre o status daquele local renderam respostas contraditórias que só aprofundaram o mistério. A prefeitura da cidade afirmou que a torre era um monumento histórico fechado ao público para preservação. Já o Departamento de Arquitetura informou que a estrutura constava na lista de demolições por risco de desabamento. O Ministério da Defesa, por sua vez, declarou que o local nunca esteve sob sua jurisdição e que não mantinha qualquer vínculo com ele. Intrigados com tamanha discrepância, os jornalistas decidiram infiltrar-se no terreno à noite. Conseguiram registrar algumas fotos dos interiores antes de serem flagrados pela segurança e obrigados a fugir às pressas. As imagens, posteriormente vazadas na internet, revelavam símbolos estranhos nas paredes, idênticos aos encontrados na câmara subterrânea da propriedade dos Ivanov, além de equipamentos modernos de função desconhecida. No dia seguinte à publicação, a redação do jornal foi alvo de uma fiscalização surpresa. Auditores fiscais e bombeiros invadiram o local sob pretextos burocráticos. Os servidores foram apreendidos para verificação de licenças de software e a matéria sobre a torre sumiu da rede. Os 3 repórteres envolvidos na investigação foram detidos sob acusação de invasão de propriedade privada e passaram dias em uma cela de detenção provisória, até serem soltos sem que nenhuma denúncia formal fosse apresentada. Esse é apenas um exemplo de como qualquer tentativa de investigar o culto é brutalmente reprimida, afirma Schoenol. Primeiro pressionam com mecanismos administrativos. Se isso não funcionar, partem para métodos mais drásticos. Ele conhece pesquisadores que, ao aprofundarem-se no tema, enfrentaram desde demissões injustificadas e auditorias suspeitas até acidentes inexplicáveis, e até desaparecimentos.
O próprio Chennault admite ter recebido advertências para abandonar suas investigações. Primeiro, cartas anônimas com ameaças veladas. Depois, ligações de bem-intencionados, aconselhando-o a não mexer em assuntos perigosos. Em 2018, sua casa foi arrombada. Nada de valor foi levado, apenas todos os arquivos de pesquisa e os discos rígidos de seus computadores. Isso não me parou, declara o investigador. Continuo reunindo informações, tentando desvendar o que realmente está por trás desses eventos. Não acredito em explicações sobrenaturais ou criaturas subterrâneas que exigem sacrifícios humanos. Provavelmente trata-se de uma seita altamente organizada que manipula seus membros por meio de mitos antigos e cultiva um clima de terror. Mas a pergunta crucial permanece: quem está por trás dessa seita? E quais são seus objetivos reais? A resposta pode estar ligada a outro aspecto perturbador do caso Ivanov: as propriedades incomuns da água dos poços ativados e de outras fontes associadas ao culto. Como mencionado anteriormente, análises dessa água revelaram a presença de uma substância orgânica desconhecida com estrutura molecular complexa. Mas, ainda mais intrigante é seu efeito sobre organismos vivos. Em 2013, um grupo de biólogos de um instituto de pesquisa sigiloso conduziu experimentos com amostras de água coletadas de um poço antigo na região de Tver, local que os moradores associavam a fenômenos paranormais. Os resultados nunca foram publicados oficialmente, mas um dos cientistas envolvidos, sob condição de anonimato, compartilhou detalhes alarmantes. Observamos que essa água exerceu um efeito estranho no sistema nervoso dos animais de teste. Ratos que a consumiram por 2 semanas apresentaram um aumento significativo em suas capacidades cognitivas. Resolviam labirintos com mais velocidade, memorizavam a localização de objetos com precisão e utilizavam ferramentas de forma mais eficiente para obter comida. No entanto, ao mesmo tempo, desenvolveram sintomas preocupantes: agressividade elevada, comportamentos grupais coordenados, quase como uma mente coletiva, e o mais bizarro, a construção de estruturas complexas com materiais disponíveis semelhantes a mini poços ou túneis. Pior ainda foram os resultados de observações prolongadas. Ratos que ingeriram a água por um mês começaram a exibir alterações fisiológicas profundas. Sua pelagem rareava e mudava de cor. Os olhos tornavam-se hipersensíveis à luz. A pele adquiria um tom pálido, quase translúcido. Alguns espécimes apresentavam crescimento anormal, não apenas um aumento geral de tamanho, mas um alongamento desproporcional de membros e dedos. O mais chocante? Em certos casos surgiam dedos extras e até os primórdios de novos membros. Esse fenômeno desafia qualquer explicação biológica conhecida, continua o cientista. Mutações dessa magnitude não ocorrem espontaneamente e as análises químicas da água não detectaram mutagênicos convencionais em concentrações relevantes. O estudo foi abruptamente encerrado após a visita de agentes de uma estrutura governamental não identificada, que confiscaram todas as amostras e registros. Os pesquisadores receberam ordens expressas de nunca mais mencionar o projeto, nem mesmo entre si. O laboratório foi desmantelado, e o que lhes disseram foi que a pesquisa havia sido reclassificada como de interesse estratégico nacional e seria continuada em outro local com uma nova equipe. Mas um colega meu com contatos em círculos científicos de alto nível revelou depois que os experimentos de fato prosseguiram, só que em uma direção muito diferente. Conta o cientista. Segundo ele, as forças armadas teriam se interessado pelo potencial dessa água, ou da substância nela contida, para desenvolver um novo tipo de arma biológica, algo capaz de induzir mutações controladas em um inimigo. Embora não confirmada, essa informação alinha-se a outros relatos sobre o possível envolvimento de estruturas militares no fenômeno dos poços de Ivanov e nas anomalias a eles associadas. Em 2017, imagens de satélite registraram a construção de uma instalação suspeita em uma região remota da Sibéria, próxima a um dos poços-chave marcados no mapa dos Ivanov. O local era cercado por altas grades de arame farpado e vigiado por militares. Oficialmente tratava-se de uma estação de pesquisa climática, mas moradores relataram sons estranhos à noite e fenômenos luminosos sobre o terreno. Analistas independentes que estudaram as fotos de satélite notaram que a configuração do lugar não condizia com estações meteorológicas convencionais. Pelo contrário,
lembrava centros de pesquisa militar dedicados a armas não convencionais. Se as Forças Armadas estão de fato investigando esse fenômeno, isso explica por que a informação é tão rigorosamente suprimida, afirma Schoenol. Talvez estejam buscando algum tipo de vantagem, algo que vá além do que podemos imaginar. Vantagem tecnológica ou biológica, explorando propriedades anômalas da água e de outros materiais vinculados a esses locais. Mas e se eles não soubessem realmente com o que estão lidando? Os documentos do culto sugerem que os senhores subterrâneos manipulam a humanidade há milênios, usando-a como peça em um jogo, cujas regras nos escapam. E se as próprias Forças Armadas, com todo o seu aparato de inteligência e protocolos de segurança, tivessem se tornado alvos dessa manipulação? A hipótese soa absurda, quase delirante, até que se percebe como ela esclarece as inconsistências mais perturbadoras do caso do Poço dos Ivanov. Por que investigações oficiais foram abruptamente encerradas sem explicação? Por que estruturas governamentais demonstram um interesse obsessivo pelo fenômeno, ao mesmo tempo em que negam sua existência com veemência quase religiosa? Nos últimos anos, o mistério em torno dos poços e dos eventos a eles associados só se aprofundou, e de maneira alarmante. De um lado, multiplicam-se relatos de desaparecimentos inexplicáveis e ocorrências sobrenaturais nos pontos marcados no mapa dos Ivanov, muitos deles corroborados por testemunhas independentes. De outro, uma enxurrada de informações dúbias inunda a internet, grupos em redes sociais pregam o grande despertar, compartilham supostos depoimentos de contatos com os seres subterrâneos e divulgam rituais para estabelecer comunicação com eles. A maioria é claramente falsa, montagens grosseiras, histrionismos de internautas em busca de atenção ou até mesmo armadilhas para ridicularizar os crédulos. Mas há exceções, detalhes que resistem ao ceticismo mais ferrenho. Em publicações dispersas por diferentes cidades, pessoas sem qualquer conexão entre si descrevem o mesmo sonho recorrente: criaturas pálidas, de dedos desproporcionalmente longos, emergindo dos poços para anunciar um tempo de retorno. Ou então símbolos estranhos que surgem na pele após o contato com água. De fontes específicas, marcas idênticas às encontradas na câmara subterrânea da propriedade dos Ivanov. Coincidência? Alucinação coletiva? A psicóloga Natália Vladimirovna Savina, especialista em estudos de seitas e movimentos cultuais, adverte: a história do Poço dos Ivanov reúne todos os ingredientes clássicos de uma lenda urbana moderna, desaparecimentos misteriosos, um culto ancestral, à sombra de uma conspiração governamental. É o terreno fértil para a histeria coletiva e distorções da realidade. Mas ressalta ela, alguns elementos são excessivamente específicos, excessivamente coerentes para serem meras fabulações. E há as provas físicas, estruturas subterrâneas que desafiam qualquer explicação convencional, propriedades químicas da água que alteram padrões neurológicos em testes com animais. Mas o mais inquietante são as mudanças observadas em indivíduos que afirmam ter tido contato com o culto, ou com seus canais de influência. Savina documentou casos de pessoas que, após supostos encontros com os seres subterrâneos ou após participar de rituais relacionados aos poços, apresentavam alterações cognitivas mensuráveis. Não se trata do típico lavagem cerebral de seitas comuns. É como se algo tivesse reconfigurado suas redes neurais, explica a psicóloga. Padrões de comportamento modificados, percepção distorcida da realidade, uma suscetibilidade anormal a sugestões, como os efeitos de uma droga psicoativa potente, mas com uma persistência assustadora, como se a própria estrutura do cérebro tivesse sido ajustada. Essa observação ganha contornos sinistros quando cruzada com relatos recentes sobre o aparecimento em diversas cidades russas, de fontes públicas não autorizadas, pequenos chafarizes instalados durante a noite por mãos desconhecidas, sem qualquer identificação oficial, mas com água de sabor e temperatura incomuns. Em muitos deles, símbolos discretos semelhantes aos associados ao culto dos poços são encontrados gravados na estrutura. Ele surgiu do nada no meu bairro, conta Andrei Nikolaevich Petrov, morador de Ekaterimburgo. A água era incrivelmente gelada e tinha um gosto quase hipnótico. Muitos vizinhos passaram a enchê-la em garrafas. Eu mesmo bebi algumas vezes, até notar uma marca estranha atrás do chafariz, um poço estilizado com 7 linhas irradiando dele. No dia seguinte, quando
Fui mostrar à polícia, ele havia desaparecido. Só restavam marcas no asfalto. Relatos como esse se repetem de Moscou a Novosibirsk. E os que consumiram essa água por períodos prolongados começam a exibir sintomas preocupantes, sonhos vívidos e recorrentes, enxaquecas debilitantes, episódios de despersonalização. Alguns se tornam evangelistas do grande despertar nas redes sociais, espalhando profecias sobre o retorno dos verdadeiros senhores. Não estamos falando de histeria isolada, alerta Xiaonol. Estamos diante de um padrão sistemático, uma possível operação em larga escala para disseminar influência através de água contaminada ou outros vetores. Se for verdade, o número de pessoas afetadas pode chegar a dezenas de milhares. Ele faz questão de frisar: não quero alimentar teorias conspiratórias ou semear pânico. Mas os fatos, insiste, apontam para algo muito além de um movimento seita local ou de um folclore urbano. O culto dos poços existe. Tem raízes históricas profundas. E mais aterrador ainda, parece dispor de métodos de manipulação que transcendem qualquer técnica conhecida de controle mental. O que torna tudo ainda mais urgente são as referências em textos do culto a uma data crítica, o grande retorno, ou a abertura dos portais, quando os seres subterrâneos supostamente emergeriam para reordenar o mundo. A data exata permanece obscura, mas analistas convergem para um horizonte próximo, 2021, talvez 2028. O que realmente aconteceria nesse momento? Se os documentos do culto forem levados ao pé da letra, seria um evento apocalíptico, uma invasão literal de entidades das profundezas acompanhada de uma ruptura cataclísmica da realidade. Mas uma interpretação mais sóbria e igualmente perturbadora sugere algo diferente, uma encenação meticulosamente orquestrada, uma série de ataques coordenados, envenenamentos em massa ou fenômenos induzidos, apresentados como sinais do fim iminente, projetados para radicalizar os seguidores e recrutar novos adeptos em meio ao caos. Eles não precisam de monstros reais, observa Sávina. Basta que as pessoas acreditem que eles existem e ajam conforme essa crença. A pergunta que permanece é: quem está por trás dessa engenharia do terror? Os próprios senhores subterrâneos. Uma facção dentro do governo explorando o fenômeno para fins obscuros? Ou algo ainda mais incompreensível, uma inteligência que opera nas frestas entre o mitológico e o científico, manipulando ambos os domínios?